Olá, Olá, bom dia, sejam bom dia. bem-vindos ao nosso terceiro dia de Data Driven Decision. Eu sou Stephanie Silva, Head de Estratégia aqui da LayerUp. Hoje o nosso primeiro bate-papo é com Fábio Piastrelli, que é cofundador da Gera. Fábio, por favor, se apresente aí para o pessoal. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Fábio, sou cofundador da Gera. Tenho uma trajetória aí grande no mercado de digital, começando em 97 com os primeiros projetos na área digital e com e-commerce, já construindo ferramentas para recepção de pedidos pela internet na era pré-bolha, no começo de tudo, no início da era de uso digital da internet. Depois, na minha carreira, cuidei de e-commerce, cuidei de sistemas para força de vendas, publicidade online, marketing digital por bastante tempo, até empreender com a Gera, que foi fundada em 2005, com o objetivo de criar uma solução focada em vendas para clientes do mercado de venda door-to-door, e que, mais recentemente, agora a gente oferece também soluções para empresas de B2B, de distribuição. Muito legal, Fábio. O tema da nossa conversa hoje, o tema central, é Data Driven Decision em operações de vendas Omnichannel. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso especificamente, eu gostaria que você contasse um pouquinho para o pessoal como acontece a operação de vendas Omnichannel, como acontece uma operação que é multicanal de maneira integrada. Muito bem. Bom, o termo Omnichannel, ele surgiu como uma evolução do multicanal, que era como começou a se chamar, né? E o multicanal, começando por ele, era a venda através de múltiplos canais, mas não havia necessidade, não havia naquele momento a ideia da integração entre eles, porque não havia a visão de que o cliente deveria ser tratado de maneira única entre todos, né? Era um outro momento de tecnologia, e ainda era um desafio para a maioria das empresas daquele momento até ter o segundo canal, especialmente quando era um canal digital. Mas a visão do Omnichannel, ela está ligada a ter uma visão única do cliente, que se traduz em ter uma visão única do preço, de ter uma visão única das promoções entre os canais, ter uma visão única dos pagamentos, do estoque e da entrega, né? Então, quando você consegue desenhar um modelo de atendimento que envolve todos os canais e todas essas características existem em todos eles, de maneira que o cliente possa ter as mesmas alternativas, aí a gente tem o Omnichannel acontecendo. Ótimo, Fábio. E eu acho que está muito mais difundido o conceito de ser multicanal no B2C. Então, acho que seria legal você contar um pouquinho para a gente em que momento isso começa a aparecer com mais força no B2B, no B2B2C, e qual que é a importância do Omnichannel para esse mercado em específico. Muito bem. Eu tenho até uma imagem para mostrar que eu acho que ajuda no entendimento geral, né? Como eu mencionei, a gente veio do multicanal, depois para o Omnichannel, então saindo de estar disponível um canal para ser integrado, e indo para um novo patamar, né, que alguns anos atrás começou a ser discutido, que é chamado de Unified Commerce. Tem tudo a ver com dado, né? Que é escalar a experiência dos canais com dados em tempo real e através de dados centralizados, né? Porque o que se percebeu é que para você poder entregar uma experiência única, sem que o dado tenha transitado de um canal para o outro, acaba não acontecendo a mágica, né? Então, o que a gente acho que costuma mostrar, né, a forma que a gente costuma explicar isso, dizendo que existe uma arquitetura comum entre os canais, que ela é necessária para que a coisa aconteça, né? E se for offline, né, ou se for com atraso esse dado de um lugar a outro,
você não consegue entregar todo o potencial que você poderia. Um exemplo prático que a gente sempre dá, assim, se você tem uma promoção que é incomum no varejo, mas que a gente, pelo fato da gente ter isso embarcado na plataforma e ter esse conceito desde o princípio, se você quer dar uma promoção que a pessoa, quando atingir um certo volume de compras num período, ela ganha alguma coisa, seria importante que, se ela comprou no e-commerce e depois, no dia seguinte, foi na loja, a loja considere a compra do e-commerce. Não faria sentido ela atingir lá a meta de compra do período para ganhar o prêmio, e aí a loja fala, então, você não comprou R$100, mas ela comprou 50 no dia anterior na loja, ou no próprio, ou em algum período recente. Então, essa necessidade de ter o dado centralizado e disponível de forma online, ela se traduz nesse tipo de situação, né? Que é um varejo mais sofisticado, né? Que é um varejo que não dá só o desconto, o varejo, um negócio B2B que seja, que não dá só um desconto de ocasião por causa daquela compra daquele momento, mas sim, olha o histórico, né? Ótimo, Fábio. E hoje a gente percebe, né, pelo que você conta, essa importância, mas o que você acha que tem de principal diferença quando a gente traz essa operação para o B2B e para o B2C, que é completamente diferente de como ela acontece no B2C? Isso existe, do seu ponto de vista? Eu acho o seguinte, ela não tem uma diferença fundamental. Existe um atraso, quando a gente olha o B2C e B2B, o B2C dita a tendência, né? Na transação com o consumidor, que os varejistas, onde você vai enxergar mais inovação e é onde o B2B se alimenta, né? As vendas B2B, de uma forma geral, elas têm uma característica diferente, porque, em geral, tem um agente vendedor no meio que precisa ser considerado, e há preferência tanto do comprador do B2B como das empresas, em geral, na sua estratégia de vendas. Elas querem ter essa figura porque elas sabem que esse cara consegue gerar tickets maiores de venda, ativar mais o canal, o cliente, né, os clientes. Então, isso é importante. Mas, por outro lado, o comprador do B2B, ele é uma pessoa física, ele tem as experiências de pessoas comprando no varejo e ele transfere isso naturalmente para o B2B. Então, historicamente, isso sempre aconteceu, né? As tendências do B2C, da pessoa física na sua vida cotidiana, acabam sendo levadas com ela para a empresa e ela acaba levando também essas necessidades e essas expectativas para o mercado. Então, hoje, um comprador B2B poder comprar em mais de um canal, né, já é algo esperado. Então, antigamente, o cara só podia comprar com o vendedor ou por um televendas, mas o cara ele espera ter um e-commerce cada vez mais, né? Claro que isso muito mais no small business, mas isso tem acontecido em toda a cadeia, até empresas grandes, para determinadas compras, ela espera poder ter um autosserviço, né? Uhum. Então, essa é uma das diferenças que começa a fazer com que esses dois ambientes de venda se aproximem, com uma diferença, que é a força de vendas, e outra diferença importante que a gente sempre tem em conta é que a complexidade da venda B2B é maior do que a B2C. Sim. E, Fábio, nesses dias de eventos, a gente tem ouvido bastante falar sobre a influência dos dados, principalmente nessa performance de vendas, mas com certeza existe também um impacto de ser omnichannel para esse time, né? Como que a omnicanalidade por si só, essa operação omnichannel, interfere na performance desses times de vendas, de força de vendas? Bom, a gente... Primeiro, eu queria conceitar uma coisa importante aqui, né? A gente entende que as ferramentas têm que ajudar, e o dado tem que ajudar a vender mais, o que é óbvio, mas vender melhor, o que para muita gente não é tão óbvio. Uhum. Vou diferenciar os dois. Vender mais mais faturamento, em primeiro lugar, mas pode ser através de ticket médio. Então, essa informação de ticket médio, ela é relevante, e toda estratégia, se você decidir seguir por essa estratégia para aumentar a venda, esse dado é relevante.
além de estratificar esse dado por grupos, por perfis, né? Porque, em geral, um ticket único para todos os perfis acaba dando uma visão muito pasteurizada de tudo e as coisas não são assim. Mas vender mais pode significar mais recompra, né? Se você tem muita saída de cliente e você não enxerga eles recomprando, vender mais pode ser atacar esse problema, que também depende de um dado, de um KPI e de um cálculo estruturado. Ou pode ser aumentar a retenção, o tempo de vida do cliente, o tempo do contrato do cliente. Já vender melhor varia de empresa para empresa, né? Mas pode ser mais margem, pode ser menor custo, pode ser mais lucro naquela transação, pode ser a introdução de produtos novos, né? Para muita empresa isso é extremamente relevante, que a inovação ou os lançamentos delas façam parte do mix de venda, porque isso, quando não acontece, invariavelmente você não consegue rentabilizar o que você investiu e também não consegue criar o diferencial do futuro da sua empresa, né? Em termos em termos de ferramenta, o Omnichannel é importante porque os clientes, para você entregar isso, você tem que entregar isso em todos os canais. Não faria sentido você ter um incentivo, ou até faz, e muita empresa faz isso, né? Dá incentivos que só valem para um canal e não valem para outro, com o intuito de motivar ou direcionar mais as vendas para aquele canal. Mas, de uma forma geral, as empresas deveriam ter todas as regras básicas e principais da estratégia em todos os lugares, né? O que a gente vê que é bem comum e que é mandatório que esteja presente em todos os lugares são as promoções, a segmentação, as campanhas de fidelidade e as campanhas de Member Get Member, que normalmente se faz para que clientes tragam clientes. Então, esse tipo de coisa, estando em todos os canais, aumenta a performance de vendas. E no que diz respeito ao vendedor, né, para não deixar de falar do B2B, é importante que ele tenha acesso a todas essas informações, quais canais os seus clientes estão comprando, para que ele perceba, inclusive, que não é só com ele que eles compram e onde eles estão comprando também, né, para que ele possa provocar a recompra, que no B2B é extremamente relevante, para que ele entenda também o que ele deve oferecer como vendedor, em função do perfil do cliente. O dado na mão dele é super importante, também tem que ser um dado atualizado, porque isso compromete o approach que ele vai ter. A sua meta, quanto que ele atingiu da meta, outro dado fundamental, e para que aconteça uma coisa que acho que em qualquer segmento, no B2B ou no B2C, sempre que você tem um agente de vendas bem aparamentado, bem informado, você tem um ticket melhor. Sim. E tudo isso que você comentou, eu acho que já traz um pouco de luz aqui sobre esse nosso próximo assunto, que dentro de vender melhor, né, a questão da experiência. A gente sabe que a omnicanalidade, ela pode valorizar essa experiência do público, que no caso do B2B acabam sendo as outras empresas. Como você percebe essa experiência otimizada pela omnicanalidade? Bom, para o comprador, né, fazendo um gancho com algumas coisas que eu falei antes, né, ele precisa ter no canal de autosserviço essas regras ele precisa perceber que o canal de autosserviço vai entregar o mesmo tipo de benefícios que a compra, por exemplo, com um vendedor ou ao vivo. A questão aí é que o autosserviço ele é 24 horas e ele funciona no final de semana. Então, a conveniência que o comprador tem apesar de um comprador típico B2B trabalhar num horário comercial, a conveniência dele poder acessar um local, consultar preço, mesmo que ele não compre, só de consultar preço, tomar uma decisão e eventualmente fechar no dia seguinte, ou poder fechar naquele momento, é algo que a gente não enxerga mais como
uma opção mesmo para o B2B, né? É claro que tem segmentos e segmentos que estão em estágios diferentes de maturidade em relação a esse tipo de expectativa, né? Porque tem mercados muito tradicionais ou que compram coisas de tickets muito alto, e quanto maior o ticket da compra, quanto maior o valor agregado, quanto mais consultiva ela for, o autosserviço tem uma participação menor, mas ainda assim a gente enxerga que, como tendência, isso vai acontecer inevitavelmente em todos os níveis. Sim. E ao longo de toda essa operação, Fábio, em vários momentos você falou ali de pontos importantes que registram dados, provavelmente, dessa operação e depois apoiam a tomada de decisão, apoiam otimizações que geram mais performance para essas empresas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como acontece essa relação entre omnicanalidade e dados, qual é o impacto e a importância desses dados para que a omnicanalidade exista. Eu vou dar alguns exemplos de alguns cases que a gente tem e que são realmente um exemplo concreto de como coisas incríveis podem acontecer, né? Uma coisa básica para nós, nas nossas implementações, como o nosso software ele atua tanto para uso interno, como para uso do vendedor, como para autosserviço. Então, é bem comum que a gente tenha, por exemplo, televendas, porque no mercado de door-to-door isso ainda existe, com uma participação menor hoje em dia, mas ainda tem. A compra online e a compra pelo app, né? E o que a gente percebe é que o público comprador no door-to-door, elas têm um percentual que prefere passar através do telefone, por alguma conveniência, por assistência do vendedor do telefone, outras no uso do e-commerce, que tem horários específicos, normalmente mais à noite, né? Ou no uso do app, que é algo que já funciona em qualquer horário do dia e para onde são direcionadas cada vez mais a maior parte das compras. Todos esses canais entregam as mesmas promoções, as mesmas campanhas, incentivos, então mesmo preço, enfim. Então, além do fato de que tem certas informações que antigamente, quando comecei nos projetos de automação, não tinha, mesmo na interface e-commerce, você não conseguia consultar todo tipo de informação. Isso exigia que uma ligação ocorresse e acabava que gerava um custo para a empresa do atendimento dessas ligações. Tudo isso, agora, você consegue oferecer até mais informação em algumas situações nos mecanismos digitais do que até você teria no televendas. Que, de propósito, hoje em dia, ele fica limitado para os serviços dele, para que ele nem seja tão atrativo. Um outro case que é bacana e a gente também vivencia em mais de uma empresa a compra ocorrer online e a entrega ocorrer por uma loja ou por um centro logístico. E qual é a loja ou centro logístico que vai entregar? É aquela que tem, pela proximidade, obviamente, para a redução do frete, mas também por aquela que tem todo o estoque da compra, né? Então, já são duas informações mega relevantes para que você consiga fazer os dois canais acontecerem, e tem que ser em tempo real, né? Então, porque a expectativa de quem comprou é receber dentro de um prazo curto, do prazo prometido ali na compra. Todo esse processo entre a pessoa fechar a transação e o sistema encontrar qual é a loja, redirecionar, ele ocorre em poucos minutos, no máximo, né? Um outro case que eu acho que é o ápice assim, do que a gente já fez e mais interessante é um foco total na conveniência, onde a pessoa pode comprar online, mas ela não paga online, ela só paga na retirada da loja. E aí a loja tem um workflow específico, um time específico que espera a pessoa chegar no balcão, vai lá, já está com a mercadoria pronta, entrega, cobra na hora, dá a saída da mercadoria, é um processo. Outro processo, a pessoa compra online e paga online,
mas vai retirar na loja. Outro modelo onde a pessoa compra e paga online, mas recebe em casa, que é o normal, o tradicional do e-commerce. E um outro, que é interessante também, que a pessoa compra na loja, mas especialmente no door-to-door, a pessoa às vezes fica com muita mercadoria para levar. Nesse perfil de comprador, que é a revendedora, ela às vezes foi de transporte público e não consegue carregar 2 caixas, ou é muito inconveniente, então ela pede para entregar em casa, mesmo comprando na loja, né? Então, esse eu acho que é um exemplo perfeito de uma situação onde você tem todas as possibilidades abertas para a conveniência do comprador, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente enxerga que, essa mágica, né, que a gente enxerga que acontece quando você tem os dados integrados em todos os lugares. Sim, e tem bastante conexão com o que a gente falava antes da valorização de experiência, né? Agora a gente está falando de um outro público, no caso, por exemplo, que você citou do B2B2C, de ter a revendedora ali, isso valoriza também a experiência de compra dela. Agora, para a empresa que quer personalizar, por exemplo, as ofertas, a gente consegue fazer isso com a omnicanalidade, na verdade, ela auxilia esse processo de personalização? Como que isso é cuidado, né, dentro dessa operação? Bom, tem algumas preocupações que são importantes que se tenha para que você possa chegar nesses níveis, né, desses exemplos que eu comentei, que são coisas bastante sofisticadas, que vão muito além do dado, que vão muito além, o dado e mais o processo e mais uma visão de companhia, né? Então, eu acho que a questão é justamente essa, assim. Primeiro, a empresa tem que ter uma visão de tratar o cliente de forma integrada em todos os canais. Isso é fundamental porque, se for uma iniciativa de um departamento apenas, normalmente ela não vai muito longe, porque ela precisa ser uma coisa integrada em todos os departamentos. Então, algumas perguntas importantes. A empresa quer tratar o cliente de forma integrada? Faz sentido que ela tenha o mesmo preço e promoção em todos os canais? Em alguns casos, não. Então, por isso que não é nenhuma recomendação, isso é uma pergunta, porque de acordo com o segmento, estratégia da companhia, pode variar. Faz sentido ela ter ofertas de recompra ou fidelidade através dos canais, ou seja, o programa que ela criou, ele independe de qual canal. A estrutura organizacional favorece a sustentação desse modelo. A gente enxerga muito que uma das grandes barreiras do Omnichannel acontecer é a estrutura organizacional, por incrível que pareça, né? Então, se você tem torres muito separadas, segregadas entre a diretoria de e-commerce, a diretoria de lojas, a diretoria, sei lá, de B2B, etc., ou de outro segmento, ela acaba que cria naturalmente sistemas independentes, processos independentes. E aí eles têm uma vantagem, claro, de cada um ser especialista, mas quem está do outro lado se relacionando, ele não, muitas vezes é uma pessoa só, então não tem essa clareza de por que é diferente, muitas vezes até gera o contrário, gera uma certa irritação por não conseguir ser atendido da mesma maneira em todos os lugares. Bom, para que tudo isso aconteça, os dados precisam ser centralizados. Então, se cada um tiver no seu silo, no seu subsistema, e essas coisas não se conversarem, quer dizer, agruparem, para que depois todos os canais possam usar, não vai acontecer também. Então, tem mais esse desafio de ter que se preocupar, tecnicamente, nesse caso, de você poder ter um repositório que não é só de dado, inclusive, é de regra, né? Porque o que faz a experiência ser similar é que você tem a mesma forma do canal reagir e aplicar certos incentivos. Outra coisa é também ter uma cultura analítica do marketing, para que ele possa fazer uso de uma coisa que a gente sempre recomenda, que é a segmentação.
né? Isso já é um tema muito antigo, muito batido, mas o fato que até hoje em dia muitas empresas não segmentam o seu público, e aí com isso atendem e criam estratégias que são iguais para todo mundo. E isso não é a melhor forma de tirar valor e aumentar tickets, porque sempre tem cluster, né? Então, ter um time analítico que consiga enxergar o cluster e aí definir uma estratégia para cada cluster é fundamental também. Ter a cultura de inovação, e no evento tem se insistido muito nisso, que é importante, porque precisa se testar, né? Não é só, fala-se muito disso para startup, para software, para empresas novas, para testarem seus produtos digitais, mas, de uma forma geral, a inovação depende do teste, depende de ter uma tese, de testar uma tese num circuito menor, como se costuma dizer, prova de conceito, e aí, então, formalmente lançar a sua estratégia de segmentação. E ter um sistema que consiga dar conta disso tudo. Porque, às vezes, e é bem comum, ter a estratégia, ter a clareza, etc., mas depois a parte sistêmica às vezes não viabiliza chegar até onde se esperava, ou porque é muito caro, ou porque é muito demorado, enfim. E, Fábio, quando vocês pensaram a LET, como que vocês consideraram essa questão da análise de dados para que a solução existisse? Como que ela se relaciona com essa análise de dados? Conta um pouquinho sobre a LET para a gente, para começar. Sim, tem uma figura que eu gostaria de mostrar, que ela ajuda no entendimento do que a gente faz, né? Quando a gente nasceu, a gente já tinha claro que como tecnologia, a gente precisava ter uma visão única do cliente, seja ali um CPF ou CNPJ, que a gente deveria viabilizar a segmentação de ação comercial, isso era muito importante, e que houvessem KPIs e dashboards para o time de vendas e para a empresa de uma forma geral, né? Mas que eles fossem em tempo real, né? Isso para nós foram conceitos básicos, e a gente lançou o MVP do software baseado já com essas três coisas como mínimos, né? E aqui, esses são os processos que a gente atende com a ferramenta, e todos eles geram dados importantes e que são utilizados ou em ferramentas digitais de relacionamento com a força de vendas, ou que normalmente a gente entrega com dashboards, e também vai para o Business Intelligence, para que o time de retaguarda possa absorver e tomar decisões e acompanhar resultados através dos dados, né? Então, desde o dado de um prospect, né, até dados de crédito, são extremamente relevantes, dados de cadastro que se converteu, né, em relação aos prospects, dado do território onde as pessoas foram alocadas. No B2B isso é bem comum, a divisão de clientes por território, por carteira, né? Obviamente, o que as pessoas compram, o que os business compram, qual que é a cesta, qual é a frequência, etc. Dados de faturamento, dados fiscais ou dados de logística, né? Dados de entrega, de cobrança, de reclamações, de incidentes ou de não conformidades e de devoluções, né? Então, como a ferramenta, por ela, não necessariamente, porque tem clientes que aproveitam apenas a parte comercial, alguns outros o ciclo como um todo, mas todas essas etapas geram dados que, quando combinados, dão insights incríveis, né? A gente nasceu com essa visão, e até hoje a gente sustenta ela através das ferramentas e módulos adicionais do produto. E você tem alguns exemplos de insights que apoiaram tomadas de decisão a partir dessas análises de dados que hoje a LET disponibiliza, por exemplo? Uma coisa que que normalmente quando a gente mostra a parte de segmentação,
o que acontece de forma bem comum é que os clientes tirem da gaveta coisas que eles já até tinham percebido, né? Mas que pelas ferramentas que eles utilizavam não era possível diferenciar os públicos. Mas, assim, e depois que descobrem, o que é mais comum é dividir em categorias, os clientes em categorias, né, por ticket, né, que é aqueles que compram até um certo ticket, ou depois um intermediário, depois um maior, e aí não é ticket naquela compra, eu digo, pessoas que compram de forma recorrente, porque é mais o foco dos clientes que a gente atende, são compras recorrentes, e se o volume, a gente divide entre o volume pequeno, médio e grande, vamos dizer assim. E para esses 3 segmentos, criam-se estratégias de pagamento, formas de pagamento, ou de prazo, que é o mais comum para tickets maiores, e não para todos. Tem uma que eu gosto muito, que é assim, no segmento de B2B é bem comum a empresa conceder crédito para a pessoa pagar a prazo, né? Só que, e no passado, quando as pessoas não tinham o crédito validado, elas simplesmente não podiam comprar, elas eram rejeitadas do cadastro. E hoje em dia já não é mais assim. Então, quando a pessoa não tem o score de crédito, ela pode comprar, só que ela ativa mecanismos de pré-pagamento. E aí, esse pré-pagamento, conforme ela vai fazendo a compra, de acordo com o relacionamento dela com essa empresa, independente do que o Bureau de Crédito diz, a empresa pode ligar para ela e falar, não, eu vou te dar crédito, porque você comigo é um bom pagador, né? Então, outras coisas, como, por exemplo, lançamentos, pré-lançamento, né? O grupo Premium, eventualmente, tem acesso prioritário à compra de certos produtos que o resto do grupo vai receber depois. Isso também dá para fazer. Então, é mexer com aquelas... os diferenciais que eu mencionei lá no comecinho. Mexer com... dar benefícios envolvendo a entrega, envolvendo o portfólio, envolvendo o preço, envolvendo alguma promoção ou formas de pagamento, é o que normalmente as empresas usam, as empresas que são nossos clientes, usam para fazer a diferenciação desses clusters. Uhum. Ótimo, Fábio. Eu vou puxar aqui uma pergunta que a gente recebeu pelo chat, é do Luiz Rigo, e ele comenta um ponto importante que você tocou durante a sua apresentação, durante as suas respostas. Deu, inclusive, um exemplo de um grupo de supermercados que tem o autosserviço ali de compra, né, para retirada via drive-thru, e quando você chega nessa etapa de retirar o seu pedido, às vezes o pedido está incompleto, e aí isso acaba frustrando e gerando uma experiência de compra insatisfatória. Como você vê, e essa é a pergunta do Rigo, como você vê esses dados como uma maneira de ajudar nesse processo para não gerar essa frustração na experiência de compra? O tema isso no varejo chama ruptura, né? Ruptura de estoque. Acho que não tem nada mais crítico para as empresas do que a análise e prevenção da ruptura, né? No nosso caso, a gente sempre fez uma coisa que tem momentos que hoje em dia isso às vezes entra em colisão um pouco com os modelos atuais, que assim, a gente sempre reservou o estoque durante a venda, né? Então, nas nossas aplicações, elas têm, inclusive, uma sofisticação muito grande para ter performance, porque quando você coloca no carrinho e eu falo tem, é porque tem mesmo, é porque eu fui lá no estoque e fiz assim, e tirei uma unidade, né? Para nós, isso sempre foi muito relevante, porque para que quando chegasse o delivery, isso não fosse um tema para discussão do delivery, porque já, quando eu prometi e te cobrei, porque né, você cobra muitas vezes pré-pago, é porque eu tenho, né? Então, a maioria dos e-commerce, mais no começo, os e-commerces tinham mais esse tipo de problema, né? Não só, aqui é um caso até mais sofisticado de controlar e retirar na loja, mas os e-commerce tinham esse tipo de problema. Principalmente porque durante a navegação, você adicionava na sua navegação um carrinho fake, vamos dizer assim, né? Não era o checkout, era um carrinho
era o seu desejo de compra. Naquele momento, as lojas têm uma ideia do que tem, porque se não tem, é bloqueado aquilo, mas não é preciso. Normalmente é baseado numa estatística, né? Então, sei lá, se você tem X de estoque, ele disponibiliza na loja um percentual com uma certa margem. Se isso não é bem calculado, você faz venda falsa, né? Os e-commerces raramente acontece esse tipo de falha, ainda aconteceu comigo até essa semana, mas assim, em geral, não para grandes negócios, grandes lojistas, isso não ocorre muito. Mas certamente a solução para esse caso é ter a informação do estoque de loja atualizada. Isso é um mega desafio, porque a gente já passou por isso também. Enquanto o estoque da loja é compartilhado na internet, é o mesmo, né? É muito difícil você garantir, a menos que você faça duas coisas. Ou você, de fato, na loja, reserva o estoque que você quer para a internet e deixa separado, para que ele não fique na gôndola. Porque se ele ficar na gôndola, muitas vezes não dá tempo de você sensibilizar o sistema no momento que alguém tirou da gôndola. Além de ter perda de também física, né? De ter de coisas terem quebrado, terem estragado por alguma razão. Então, para nós é fundamental que isso seja visto, porque a venda online, na loja, o cliente está lá, ele vê que não tem. Agora, na venda online, você se dá o trabalho de buscar e aí encontrar naquele momento o problema, é muito ruim, mas tem solução, no meu ponto de vista, tem muita gente que já resolveu esse problema. Maravilha, Fábio. Muito obrigada, nossa conversa nesse momento fica por aqui. Muito obrigada pelas respostas, acho que foi muito esclarecedor e foi muito interessante o conteúdo como um todo para todo mundo. Eu queria pedir para você deixar seu contato, se possível, para quem ainda tiver dúvidas, para conseguir te encaminhar essas dúvidas depois. Então, se você puder deixar um contato aí só para o pessoal. Sim. Fábio Piastrelli, com 2 L's e I, @gera.com.br. Ótimo. Bom, obrigada pessoal que está acompanhando aqui com a gente. Obrigada novamente, Fábio, pelas respostas, pela conversa como um todo. Gera, Unique Sales Tech.